Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso encontro aqui. Nosso assunto de hoje é Revolução Industrial. No caso, nós daremos continuidade ao assunto da semana passada, focalizando os efeitos socioeconômicos causados pela Revolução Industrial. Mas eu vou fazer uma rápida recapitulação falando o que foi a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela faz parte do conjunto de transformações do século XVIII que vão levar a burguesia a tomar o poder, né, a construir uma sociedade, a construir um mundo, né, a sua imagem e semelhança. Até então, havia ainda resquícios do antigo regime, resquícios do feudalismo ainda presentes na sociedade europeia. Então, essa grande revolução burguesa, ela tem dois aspectos, o político e o técnico econômico. O campo político, nós temos as revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, a independência dos Estados Unidos da América, ou chamada Revolução Americana, e, é claro, a maior de todas, que é a Revolução Francesa, né, que aí acaba com aquele antigo sistema, né, que favorecia a nobreza, o antigo regime, o absolutismo monárquico. Mas no campo técnico das relações de trabalho, na geração de riqueza, a grande revolução é a Revolução Industrial. Em alguns livros didáticos, eles colocam a Revolução Industrial junto com revoluções inglesas. Começam a ver, então, como se fosse um mesmo processo. E não deixa de ser mesmo. E que, para a gente falar sobre Revolução Industrial, a gente tem que ter em mente as revoluções inglesas. Tá? Então, fazer um rápido retrospecto aqui, a Revolução Industrial, ela não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Não é como a Revolução Francesa, que tem uma data, né, a queda da Bastilha. Não é como a Revolução Americana, que tem uma data, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, né, da América do Norte. Mas ela é um longo processo que talvez tenha começado no século XV e foi aos poucos acontecendo. As pessoas não notaram o que estava acontecendo, não se deram conta desse processo enquanto viviam. Não é algo que você, em um espaço de uma vida, você consegue entender. Aliás, nada na história é assim. Por isso que não adianta você, se a gente inventasse uma máquina do tempo, a gente não entenderia, isso não substituiria a história enquanto disciplina, enquanto ciência. Bom dia, Isabelle. Porque há processos que não duram apenas um momento, né? São processos que levam gerações. E, no caso, a Revolução Industrial foi uma dessas, que começa desde lá da política de cercamentos, lá na Inglaterra, no interior da Inglaterra, quando o sistema feudal na Inglaterra já entra em colapso e é substituído gradativamente por uma mentalidade capitalista no campo, os cercamentos, coisa e tal, e vão provocar um êxodo rural. Então, a Inglaterra ela tinha vários fatores a seu favor. Isabelle, depois eu vejo isso, tá? Vamos ver se dá tempo de ver isso, tá bom? Qualquer coisa eu vejo falo com você no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, meninos, quais eram os fatores que levaram a Inglaterra, então, até essa revolução industrial? Ela teve vários fatores. Primeiro, a burguesia ela não tinha mais oposição política dentro da Inglaterra, porque a Inglaterra já tinha feito a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Nesse processo das revoluções inglesas, o absolutismo monárquico na Inglaterra foi substituído por uma monarquia parlamentarista, constitucionalista, ou seja, o rei estava sujeito à Carta Magna. O rei Guilherme III, né, o Guilherme de Orange, que substituiu então o seu genro, o Carlos II, ele jurou fidelidade à Carta Magna, se submeteu ao parlamento, e isso deu muita força para a burguesia poder crescer. Todos aqueles entraves políticos, sociais, que impediam que a burguesia crescesse na Inglaterra, com as revoluções inglesas, isso finalizou, né? Teve fim. Então, através do parlamento, né, o parlamento tendo força, principalmente grande parte do parlamento era composto por burgueses, né? A Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico era composta basicamente por
burgueses. Então, eles criaram o Banco da Inglaterra para financiar a economia, para financiar investimentos. Uma lei que é pouco dita, mas a lei do trigo, manter o preço do trigo baixo, para manter o preço do pão baixo, para manter o salário baixo, né? Como falei, a mentalidade capitalista no campo aumentou a produtividade da agricultura, expulsou os camponeses do campo, eles migraram para as cidades e aí criou aquele êxodo rural e forneceu um exército, uma massa de mão de obra barata, desqualificada, para trabalhar nas indústrias, né? Então, gente, a Revolução Industrial ela é uma revolução não associada à rebelião da população, né, como foi no caso da Revolução Francesa. Ela é uma revolução gradual, mas que ela transformou tudo. Ela transformou a sociedade, não somente a sociedade inglesa, mas é risco dizer, né? Não é temerário dizer que mudou a sociedade mundial, né? A humanidade como um todo. O Eric Hobsbawm, o grande historiador, chegou a comparar a Revolução Industrial à Revolução Agrícola lá da pré-história, quando o homem desenvolve a agricultura. Então, a Revolução Industrial ela é tão importante, ou até mais importante, quanto ela muda as relações de trabalho, ela muda as relações sociais. A população que vivia no campo, né, a maior parte da população mundial vivia no campo, hoje em dia vive nas cidades. Então, as modificações na técnica, a introdução da máquina a vapor, da divisão racional do trabalho, mudou a concepção, até mesmo a apreensão do tempo. Com certeza, Paulo Vitor contribui e consolida ainda mais o capitalismo. Quando a gente fala de consolidar o capitalismo, é com a indústria. Porque quando a gente fala do final do feudalismo até a indústria, a gente chama de capitalismo comercial, né? Esse período, ou mercantilismo, que era a intromissão do rei na economia, políticas alfandegárias, políticas protecionistas. No caso da Inglaterra, a Inglaterra, como não tinha colônias produtoras fornecendo ouro e prata, ou pedras preciosas, ou gêneros tropicais rentáveis ao comércio, no caso o Brasil, né, para Portugal, a Inglaterra investiu em manufaturas. E essas manufaturas, então, foram crescendo, aumentando a produtividade para uma população urbana, uma demanda muito grande de gêneros, né? As pessoas precisavam se vestir, precisavam comer, precisavam se calçar, precisavam de produtos em geral. E as manufaturas, a manufatura inglesa, ela fornecia tudo isso. Agora, no âmbito social, muda as práticas de consumo. A gente deve lembrar que antigamente as pessoas só consumiam o que era importante para a vida, não é necessário para a sobrevivência. Hoje em dia temos o supérfluo, né? Na vida cotidiana nós temos a mídia, a propaganda sempre tenta fazer com que nós consumamos aquilo que a gente não precisa realmente, né? Então a vida urbana traz novos valores, valores burgueses, né? Mesmo a classe dominada, o proletariado, né, os trabalhadores, eles possuem uma ideologia burguesa, mesmo que não se deem conta disso. Então vamos falar um pouquinho disso também daqui a pouco. Bom, já falamos aqui sobre o êxodo rural, né, que após o final da servidão lá no século XVII, já não tinha mais servidão, a população foi chegando às cidades, elas foram ocupando então os espaços da cidade que eram menos valorizados, geralmente lugares que não tinham dono, geralmente às beiras dos rios, ocuparam os casarões, né, esses casarões que pertenciam a antigas casas, a antigas famílias ricas ou nobres, começaram então a alugar os quartos para famílias. Imagina uma família inteira morando só no quartinho, num grande casarão, né, que a gente chama então de cortiço, sem banheiro, sem água encanada, sem saneamento. Os detritos produzidos por essa família eram jogados na rua. Imagine só, né, a porcaria que eram as cidades no começo da Revolução Industrial. As cidades eram sujas, a água não tinha tratamento, a água não era potável, então havia um surto constante de cólera. A água contaminada trazia muitas doenças, cólera, febre tifoide, que dizimou muita gente. Teve um surto de febre tifoide no século XVIII para XIX,
matou milhares de pessoas na Inglaterra, e as condições eram precárias de sobrevivência. Imagine na Inglaterra, quando chegou o inverno, as pessoas precisam então de aquecimento. Você não tinha às vezes aquecimento. Paulo Vitor comenta, e olha que eles tinham Roma ali do lado para se inspirar e não usar o sistema de esgoto deles. Pois é, cara, para você ver que a gente tem a ideia de que isso do Império Romano de 2000 anos atrás, os romanos tinham um sistema hidráulico, tinham um sistema de esgoto, eles traziam, não sei se vocês já viram os arcos, né? Igual os arcos da Lapa, na Roma Antiga tinha também aqueles arcos que traziam, levavam água dos Alpes, da fronteira da Itália com o resto da Europa, até a cidade. A Inglaterra não tinha nada disso, cara. A Inglaterra era suja, as cidades eram sujas. Imagine só aquelas ruas de chão batido, né? Que no verão, na época do calor, é poeira. Aí chega no inverno, chove, neva, aquela lama. Aí você tem uma vala, uma valeta cortando a rua, onde eram jogados esses detritos, né? Tanto é que até hoje, né, é de bom tom que o rapaz, ao passear com sua namorada, ele ande sempre do lado direito da dama, porque caso alguém de madrugada estivesse jogando o detrito do pinico pela janela, como se costumava fazer, não sujar a dama. Isso era de bom tom, você levar um cocôzão na cabeça ao invés da sua namoradinha. Então, há também, cara, nojentão, cara, isso mesmo, Paulo Vitor. Você vê que a vida naquela época não era fácil. Péssima alimentação, né? Porque o proletariado não tem dinheiro para comprar comida. Imagina só o cara ter que sustentar com o salário dele de fome uma família. Então, havia também um aumento da violência urbana. Né? Então, você tinha nas áreas degradadas, né? Não vamos chamar de favela, porque eles não usavam esse termo. Em inglês é slum, né? S-L-U-M, slum, que seria traduzido mais ou menos como favela aqui, né? Então você tinha o crime crescendo, assalto, assassinato, loucura, né? A vida na cidade, a vida na indústria, ela meio que enlouqueceu as pessoas, porque quando você lê sobre histórias que a gente chama desse período, né, que é a Inglaterra vitoriana do século XIX, você tem Sherlock Holmes, investigando e solucionando os crimes mais escabrosos, né, e criativos, mas é dessa época também os assassinatos, né, os psicopatas, assassinos em série como o Sweeney Todd, o Jack Stripador, são dessa época. Você tem um aumento da loucura, né, você tem um aumento da prostituição, do alcoolismo, né, prostituição infantil, tudo de ruim, né, cara? A vida na Inglaterra vitoriana não era fácil. E por que essa nova divisão social, né, de você ter uma elite, né, que é a burguesia? Isso, o Jack Stripador, que ficou famoso, né, como disse aqui o nosso colega, ele não só matava, ele matava prostituta, mas ele esquartejava, ele fazia tipo um açougue, cara, com a pobre coitada que caísse na mão dele. Por isso que era stripper, the Ripper. Ele separava a carne dos ossos, era uma coisa assim horrorosa. Então, era uma sociedade muito desigual, mas o que justificava essa sociedade? Por que as pessoas meio que aceitavam? Como eu falei no começo da aula, a própria ideologia da burguesia estava inserida na ideologia da população como um todo. Havia aquela crença de que se você era possível você ascender socialmente, né? Você subir na hierarquia social através do trabalho duro, né? Do esforço individual, da acumulação da propriedade privada. Então, isso justificava a superexploração do trabalhador. E eu usei o termo proletariado. Esse é um termo do Karl Marx, né? A gente sempre vai falar aqui do Karl Marx, que a gente está falando sobre esse começo do capitalismo, porque o Karl Marx é o primeiro pensador que pensa assim, cara, ele tenta explicar por que a burguesia é tão rica, né? Por que a burguesia está sempre enriquecendo e o trabalhador não consegue melhorar de vida. Pelo contrário, ele entra numa espiral de penúria terrível, né? Bizarra.
Por que é assim? Por que isso acontece? E ele chama, então, essa classe de trabalhadores da fábrica, que não tem nada para chamar de seu, não são donos do meio de produção, não são donos, são apenas donos da sua força de trabalho, e chama, então, de proletariado. Por quê? Porque a única forma que essas pessoas tinham de aumentar um pouco a renda era colocando os filhos para trabalhar na fábrica, ganhando muito menos, né? Então, exploração, o nosso grande líder, acho que ontem ou anteontem, falou que tinha saudade da época que os menores de idade podiam trabalhar. Então, tá aí, ele está com saudade, então, dessa época que os menores podiam trabalhar, né? Aí o colega também comenta que no Assassin's Creed Syndicate tem a DLC sobre o Jack Stripador, tem, e aparece o Karl Marx no jogo, né? Então, o trabalho infantil era disseminado, cara. E então você vê que as crianças trabalhavam tanto quanto os adultos e recebiam muito, muito menos do que os adultos, né? O papai gasta tudo em cachaça, no pub, né? Bater na mamãe e botar a mamãe também para trabalhar. As mulheres, então, tinham dupla jornada. Trabalhavam nas fábricas e trabalhavam em casa também, né? Sempre as mulheres sofrendo dupla jornada, uma exploração não só do homem, né, do pai de família, mas também exploração da mulher, exploração dos filhos, né? Caroline Martins comenta, era ótimo mesmo, as crianças não estudando e sim trabalhando. Pois é, esse negócio, é o que eu falo, hoje em dia, no século XX, XXI, talvez a partir do século XIX mesmo, surge essa preocupação com a criança. Isso é uma coisa recente, cara, isso é uma coisa historicamente construída. Durante a maior parte da história da humanidade, a humanidade não ligou para as crianças, tratava as crianças como tratava os adultos. Paulo Vitor comenta, meu irmão adotivo, ele vendia bala no sinal para sustentar a tia dele e os 5 filhos dela. Isso é uma coisa muito triste, né? Hoje em dia a gente sabe que tem que proteger as crianças. E ele tendo 13 anos. Pois é, cara. Isso é uma realidade ainda, né? Quando o presidente diz que não, as crianças não trabalham, preferem fumar crack, ele está esquecendo que uma grande parte das crianças ainda trabalha assim. E não fuma crack. Só trabalha. Os filhos dele não trabalharam. Continuam trabalhando até hoje. Então, vamos falar um pouco do Karl Marx, da contribuição dele agora, né? Vou fazer uma... Como é que se chama isso? Fazer uma pregação. Eu tenho um termo exclusivo para isso, doutrinação marxista. Vamos começar então com a nossa doutrinação marxista. Espero que o seu pai, que voltou no Bolsonaro, não me ouça falando isso, tá? Senão eu vou levar porrada lá no Educandos. Então, gente, quando a gente fala de capitalismo, isso é uma palavra inventada pelo Karl Marx, cara, sabe? O pessoal fala tão do Karl Marx, mas a gente esquece que capitalismo, por exemplo, o Adam Smith, não sei se a gente já falou aqui do Adam Smith sobre o iluminismo, ele era economista escocês, né, um grande contribuidor, pensador o que leva um país a ser rico, né? Ele escreveu A Riqueza das Nações, que é um livro que todos vocês deveriam ler. Um livro um tanto difícil, né? Mas nada que vocês alfabetizados não consigam ler e entender. E um livro fantástico, né? Pai do liberalismo, né? Defensor desse sistema que chamam de capitalismo, mas ele não chama de capitalismo, o Adam Smith. Ele chama de sociedade comercial ou sociedade de mercado. Tá? Esse negócio de capitalismo é coisa do Karl Marx, é modo de produção. Esse é um termo utilizado pelo Karl Marx. Então, o Karl Marx ele entende que no capitalismo, nesse sistema, temos duas classes conflitantes, né? Que é a burguesia, que é a dona dos meios de produção, e a ideologia capitalista burguesa, né? Não, ideologia capitalista, eu acho que o capitalismo não tem ideologia, ele é um sistema econômico, esse no meu ponto de vista. Tanto é que você vê que o fascismo e o nazismo não destruíram o capitalismo, né? Era uma outra mentalidade, uma outra ideologia, e a China, tá aí a China para torcer ainda mais o nosso cérebro, né? Então, o capitalismo, né, a ideologia da burguesia, essa ideologia liberal, ela domina a ideologia do proletariado também. Então, nós temos, de um lado, a burguesia e o proletariado. Eu acho que não dá tempo de falar aqui por que a burguesia é tão rica, segundo Karl Marx. É porque a burguesia ela se apropria, olha bem o que eu estou falando, apropria de um termo que eles chamam de mais-valia, que é a diferença entre a riqueza produzida
pelo trabalhador e o salário pago para ele. O que o Marx está dizendo é o seguinte, que o trabalhador produz uma riqueza muito maior do que o salário que ele próprio recebe. Então, a professora de Sociologia falou sobre mais-valia. Que bom, ótimo. Isso poupa o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham bem afinados com a mais-valia. Então, a mais-valia é essa diferença entre o salário pago ao trabalhador e a riqueza que ele produz, cara. E é uma riqueza muito maior do que o salário que ele recebe de fome. E ele sempre recebendo mais. E quando o patrão queria, então, turbinar seus ganhos, imagine que uma sociedade de livre concorrência, a concorrência fazia o preço dos produtos abaixarem. Onde é que o cara cortava? No salário do trabalhador, né? Com certeza. E outra coisa também, acho que a professora de Sociologia deve ter falado, é sobre a alienação do trabalhador, né? O trabalhador se vê separado da riqueza que ele produz, do fruto do seu trabalho. O Marx chama isso de alienação do trabalho. Você trabalha numa linha de montagem, mas você não sabe muito bem o que você está produzindo, né? Imagine que o sapateiro, lá na Idade Média, nas cidades medievais, nas cidades comerciais da Idade Média. Então, Paulo Vitor, é bom que ela tenha falado mesmo, isso ajuda muito, né, a gente compreender o impacto do pensamento do Karl Marx na sociedade também, como até com uma forma de resistência. Então, o sapateiro medieval, ele era dono do fruto do trabalho dele. Já no capitalismo, não. Isso, ele fazia o produto inteiro. Então, o sapato que ele produzia era dele, ele vendia o que era dele. Agora, na manufatura e posteriormente na indústria, durante o capitalismo, o trabalhador só faz uma única coisa, e é quase um trabalho estupidificante. O que eu quero dizer com estupidificante? Imagine que você trabalhe numa indústria, numa manufatura de alfinete. Seu trabalho é pegar um fio enorme de ferro, de aço, e cortar com um alicate. Você pega o fio, pum, pega o fio, pum, num tamanho só. Passa adiante, chega uma pessoa e fica, então, amolando a ponta. Aí você só sabe fazer aquilo, você passa 25, 30 anos só fazendo aquilo, cara, se você não se machucar. E aí, então, você fica uma coisa meio idiota, né? Fazendo uma coisa repetitiva. Aquele clássico do cinema do Charles Chaplin, né? Tempos modernos. Tempos modernos não se passa na Revolução Industrial do século XVIII para XIX, tá, gente? Aquilo ali já é século XX, mas continua sendo uma grande crítica a essa alienação do trabalhador. E o Charlie Chaplin, o trabalho dele é apertar duas portas com uma chave, né? E ele fica isso, Caroline. Se você já viu, tem no YouTube, né? É só procurar, tempos modernos. Ele fica então, e ele enlouquece, ele fica ali e ele entra na máquina, né? A máquina engole ele. Então, o que o Charlie Chaplin está criticando ali? Que o homem é apenas mais uma engrenagem da máquina. Então, e ele é a engrenagem mais barata e mais substituível. Tanto é que quando as pessoas se machucavam, né, o cara está lá, mas só 14 horas você trabalhando, a sua atenção depois de algumas horas, né, já não é mais a mesma, mas só com você com sono, com fome, cansado, aspirando gases tóxicos. As pessoas tinham muitas doenças respiratórias devido aos gases tóxicos. Inalação desses gases provocava, então, problemas respiratórios muito graves, intoxicação. Aí você está lá meio grogue, aí você não presta atenção, a sua mão entra na engrenagem, você perde sua mão. Você não receberia qualquer compensação por isso. O cara é simplesmente mandado embora. Pois é, né? O Lula ele perdeu justamente, né? O colega falou que aí você vira o Lula. O Lula ele perdeu o dedo também na indústria. É uma banda de heavy metal que eu gosto muito, né? Que talvez seja a primeira, né? O heavy metal ele nasce com um estilo musical e nasce numa cidade industrial chamada Birmingham. Então, assim, uma cidade feia, suja, escura, né? E as pessoas trabalhavam nas fábricas, né? Os trabalhadores das fábricas, jovens, iam trabalhar nas fábricas. E o guitarrista do Black Sabbath ele perde a ponta desses dois dedos aqui. Ele era o guitarrista, porque no último trabalho dele, assim, quando ele decidiu largar assim, a mãe dele, não, é o seu último dia de trabalho.
vai lá trabalhar, ele perde esses dedos também, igual o Lula. Então, isso é uma característica da classe trabalhadora, da fábrica, perde parte do seu corpo. O colega diz assim, o senhor acabou de descrever Gotham. Para você ver, Nova York, no começo do século XIX, era assim também, no século XX. Então, as cidades industriais, elas são assim, sujas, feias, não há somente os botecos, né? Os pubs são a opção de entretenimento dos jovens. Daí que o rock, né? O heavy metal era música da classe trabalhadora, da fábrica. Então, qual vai ser então a resistência, né? As pessoas não vão aceitar isso. Antes do Karl Marx, alguns vão ter vários críticos, né? Que já falamos aqui, não sei se já falamos, né? Acho que ainda não, sobre os pensadores socialistas utópicos, os primeiros socialistas, porque o Karl Marx se achava o socialista científico, porque ele ia para a biblioteca estudar. Os outros não, só achavam errado, vinham com um papo assim meio ingênuo. Então, tinha um caso chamado Ned Ludd, ele não é um pensador, tá? Por favor, não confunda. Ned Ludd era um trabalhador que fica um pouco injuriado de ver tanta desgraça causada pelas máquinas, né, nas fábricas. Ele, então, inicia um processo, ele lidera um movimento para destruir as máquinas como forma de resistência. Pegar uma chave e jogar dentro da engrenagem para ver se aquilo ali explode. Destruir com uma retada mesmo, invadir indústria. Daí começou o chamado movimento ludista, o ludismo, em homenagem ao Ned Ludd. Aí o parlamento britânico, como vocês veem, que para o Karl Marx, o governo, né, dito democrático, representativo, na verdade só representa os interesses da burguesia. Qual foi a resposta do parlamento? Instituiu uma lei que punia com a pena capital quem destruísse máquinas, mais uma vez mostrando que o trabalhador ele é a parte menos importante dessa cadeia inteira. Para você ver que hoje em dia, eu até falei talvez em outra aula, eu vi uma notícia falando que o PlayStation 4, por exemplo, ele é fabricado na China, né, para cortar os gastos da tecnologia japonesa da Sony, mas ele é fabricado na China. Mas no Japão abriu uma fábrica da Sony com menos de 10 trabalhadores, que 4 trabalhadores humanos, o resto é tudo robô, e fabrica assim 4 PlayStations por minuto, né? Uma coisa absurda. Ele vai em 4 minutos você tem 2 PlayStation 5 e 2 PlayStation 4 fabricados. Então, quer dizer, o trabalhador humano não é mais necessário, né? Isso para o futuro, né, vai ser catastrófico, porque imagine só, com a Amazon, com a Sony, né, a Amazon então substituindo seus trabalhadores por drones, por robôs. Quem é que vai comprar? Quem é que vai trabalhar para receber salário para comprar essas coisas, né? E para a gente fechar aqui, gente, já que o nosso tempo está se esgotando, o cartismo. Cartismo vem de carta, porque vai ter um movimento de trabalhadores. Alguns desses trabalhadores sabem ler e escrever, começam então a circular os jornais na Inglaterra. A opinião pública toma uma forma muito importante na Inglaterra. Tanto é que se a Inglaterra começa a fazer pressão sobre Portugal e sobre o Brasil para acabar com o tráfico de escravos, acabar com a escravidão, a gente fala muito, cinicamente, os professores de história cinicamente falam porque o capitalismo quer vender produtos para os escravos, mas também tem outra questão, é a questão da opinião pública, porque os trabalhadores das fábricas ficavam assim, poxa, como é que pode? A gente sofre pra caramba também na fábrica, nós somos quase escravos e o nosso governo apoia um governo escravocrata, não. Então, a opinião pública era muito importante. Então, esse movimento cartista, ele mandava as cartas para o povo, do povo, para os jornais, para deputados, para o parlamento, pedindo mudanças, reivindicando voto universal masculino, lembrando que o voto na Inglaterra até então era um voto censitário, ou seja, apenas quem era da burguesia ou da nobreza podia votar, né? E também remuneração para os parlamentares, porque imagine só um cara da classe trabalhadora, se ele virasse um deputado, fosse votado e eleito, o cara teria que largar o trabalho dele na fábrica. Aí, meu irmão, se ele não tivesse um salário no parlamento, ele não poderia pegar, ele ia morrer de fome. Paulo Vitor, até que o proletariado naquela época era infinitamente melhor, a escravidão para mim era quase igual. Não, claro que era melhor, né, gente? A gente não pode dizer que não era.
há um avanço aí também, né? A escravidão é uma coisa subhumana, né? Mas a opinião pública dos trabalhadores tinha esse papel, né? Tinha esse peso. Gente, eu vou fechar aqui a nossa aula. Por favor, não saiam ainda.